Bom dia, senhoras, bom dia, senhores, muito bem-vindos ao auditório da Casa de Vovó Dedé e a todos vocês que nos estão assistindo pelo canal da TV Dedé no YouTube. Hoje, o projeto Revelarte traz mais um palestrante, um conferencista, para nos falar sobre o ensino de música em projetos sociais, desafios e oportunidades. Esse professor é aluno da Casa de Vovó Dedé, foi aluno da Casa de Vovó Dedé e é professor da Casa de Vovó Dedé hoje, professor Renato Araújo. O Projeto Revelarte, em sua temporada 2023, achou por bem, entendeu que era necessário um ciclo de palestras para abordar variados temas sobre a música, sobre o comportamento do mercado de trabalho, sobre o músico no mercado de trabalho. Isso tem sido de uma utilidade muito grande, porque há um descaso e um desconhecimento por parte desse tipo de assunto, e a Casa de Vovó Dedé tem toda a honra e o prazer de abordá-los e trazer aqui personalidades que possam falar, que possam discutir, debater com todos. O projeto Revelarte, em sua essência, pinça artistas da região cearense, da nossa região, para uma carreira artística na área da música da melhor qualidade. Oferece a todos as oportunidades mais minuciosas, desde a presença no palco, a confecção de guarda-roupas, a produção, ao trejeito junto com a luz. Tudo isso é abordado pelo projeto, tudo isso é ofertado pelo projeto Revelarte. Nós já estamos na temporada 2023 e esses jovens que aqui são contemplados para nos proporcionar, nos mostrar, nos brindar com os seus talentos, saem para o mercado de trabalho conscientes do papel de um músico, sabendo que é possível, sim, a Casa de Vovó Dedé crê nisso, que é possível viver e viver rigorosamente, generosamente, magnificamente de música, como muitos dos exemplos daqueles que saíram daqui. Hoje, o professor Renato, como já disse, ex-aluno e atual professor em duas secções distintas aqui da Casa de Vovó Dedé, o professor Renato vai nos fazer essa palestra muito interessante. E quero dizer que antes dele já vieram aqui os músicos, os músicos, Mimi Rocha, a professora Sara Catribe e a professora Beatriz Bandeira. Cada um falou sobre um tema, cada um discorreu sobre um tema, e essa é a função do Revelarte. Revelar aquilo de mais íntimo que o artista tem para aperfeiçoá-lo. Esse é um dos temas mais importantes da Casa de Vovó Dedé. Aprimorar, mostrar, revelar ao mundo os talentos que aqui comparecem para aproveitarem, para usufruírem das suas oportunidades. Eu deixo a palavra agora com o professor Renato, que tem um currículo um pouco extenso, graças a Deus, e ele nos falará sobre tudo isso. Muito obrigado a todos vocês. Bom dia, meu nome é Antônio Renato, como já foi apresentado aqui. Atualmente eu sou professor de violino e de cordas friccionadas, né? Trabalho juntamente na formação de uma camerata, né? Juntamente com os outros professores de cordas aqui, da Casa de Vovó Dedé, e sou fruto também de um projeto social, e, na verdade, de mais de um, né? Porque eu acabei que, na minha trajetória, transitei por muitos projetos sociais. E em um projeto como esse, o projeto Revelarte, né, que é realizado aqui pela Casa de Vovó Dedé, tem como público-alvo, muitas das vezes, pessoas que também passaram por projetos sociais, né? Então, a gente vê que os projetos sociais têm essa importância, e principalmente atuando com a música, né? Então, no decorrer dessa apresentação, eu vou falar também um pouco sobre mim, né? Vocês vão acabar me conhecendo um pouco melhor da minha trajetória e sobre a minha experiência em projetos sociais, tanto como aluno quanto como professor. Então, gostaria que
passassem aqui. Eu gostaria de iniciar, na verdade, essa apresentação fazendo algumas perguntas, né? Eu trouxe aqui 4 perguntas que são super importantes para a gente introduzir esse assunto. Então, a primeira pergunta é o que é música? Tá? Aqui a gente tem algumas pessoas presentes, gostaria de ouvir a resposta de vocês, né? O que é que vocês pensam sobre isso? Então, para vocês, gente, o que é música? Podem resumir em uma palavra. Oi? Ritmo, o que mais? Sentimento. Eu acho que dá para extrair mais coisa, viu? Bom, música, falando sobre música, né, é uma das coisas mais antigas que existem na humanidade. Existem até discussões que trazem esse questionamento, né, sobre o que é que veio antes, a música ou a fala. Né? Os primeiros seres humanos, né, que andaram aqui pela Terra, eu acredito que antes mesmo do desenvolvimento da fala, eles já praticavam música. Uma das palavras que foi utilizada aqui foi o ritmo. Né? Então, a música ela começa com o ritmo, né? E depois a gente introduz as notas musicais. Né? Logicamente que antigamente, nos primórdios, não existiam esses conceitos de nota, muito menos de ritmo, mas a prática já acontecia. Né? E a música ela está presente em todas as manifestações culturais, né, da humanidade. Se a gente pensar qualquer manifestação onde envolvem muitas pessoas, a gente vai, em algum momento, se deparar com música. Nas celebrações religiosas, por exemplo, sempre vai ter música. Quando a gente está celebrando um aniversário que seja, alguma coisa que envolva mais de uma pessoa, provavelmente vai ter música envolvida. E isso não é algo de hoje, não é nenhuma novidade. Então, a música ela acompanha todo o desenvolvimento da humanidade. Né? É quase que uma necessidade. Né? A gente acha que a necessidade é comida, descanso, lazer, mas a música também é uma necessidade, assim como outras artes, né? São necessidades humanas. E qual a sua importância? Quando eu falei aqui sobre o que é música, né, acabei que não respondi, porque é uma resposta muito difícil de dar, né, mas aí a gente tem várias respostas, e eu acho que cada um consegue também responder da sua maneira. Mas a importância da música, ela tem essa importância social. Né? Quando a gente reúne muitas pessoas, a gente acaba fazendo música. E a gente também consegue fazer música de uma forma solitária, né? Por exemplo, quando a gente está praticando o nosso instrumento. Né? Mas, dentro do contexto de projetos sociais, a gente acaba fazendo muita música coletiva. Né? E eu posso falar também um pouco mais disso mais para frente. E agora, o que seria um projeto social? Eu também queria trazer essa música para você que está assistindo online e para as pessoas que estão aqui presentes também. Eu gostaria, se alguém puder responder para mim essa pergunta, o que é um projeto social? Essa aqui eu acho que é um pouco mais difícil de responder, mas vocês conseguem. Mais alguém? Bom, gente, eu também fiquei me perguntando, né, como que eu poderia responder essa pergunta, né, tão difícil. O projeto social, eu vou resumir aqui da minha maneira, mas é uma entidade sem fins lucrativos que promove algum tipo de benefício ou algum serviço que é uma demanda da sociedade local. Né? Então, existem diversos tipos de projetos sociais. Existem projetos sociais que são voltados ao direito humanos, né, os direitos humanos no geral. Existem projetos sociais que são voltados para o idoso. Existem projetos sociais que ajudam mães que têm filhos com alguma necessidade especial. Né? Existem projetos sociais que são focados em crianças. E a Casa de Vovó Dedé é um projeto social. Inicialmente, tinha como objetivo a educação. Né? Então, lá nos primórdios da Casa de Vovó Dedé, o ensino era a atividade principal. Né? Então, ajudava as crianças na escola. Né? E, depois, a Casa de Vovó Dedé teve uma ênfase maior no ensino de música.
E hoje em dia é um projeto que abrange muita coisa, né? Então a gente tem atividades aqui de audiovisual, por exemplo, né? E atividades profissionais que te preparam para o mercado de trabalho e continua também trabalhando com música nas suas mais diversas manifestações e promove também muitas oportunidades para quem faz parte desse tipo de projeto, né? E aqui em Fortaleza, a Casa de Vovó Dedé é um projeto de referência. Existem outros projetos sociais, né, também espalhados pela cidade. E, e a importância desses projetos sociais é justamente isso. A gente consegue perceber o impacto na sociedade com as ações que são realizadas em projetos sociais. Pode passar o slide, por favor? E quais são os principais objetivos de um projeto social? O primeiro que eu gostaria de destacar aqui é a inclusão. Então, um projeto social como a Casa de Vovó Dedé, por exemplo, é um projeto de acesso universal. Então, qualquer pessoa pode se matricular aqui nos cursos da Casa de Vovó Dedé. Muitas vezes, o pré-requisito é apenas a idade, né? Por exemplo, no curso de violino, você consegue se matricular a partir de 8 anos de idade. A gente só não consegue abrir vagas para crianças menores porque a gente não tem ainda instrumentos para atender crianças menores do que 8 anos, né? Mas vai até 29 anos também, então tem esse limite. Então, mas a gente acaba incluindo qualquer pessoa de qualquer classe social. Logicamente, um projeto desse tipo vai ter como público-alvo pessoas que não têm condições de pagar para fazer uma escola particular de música ou um professor particular, que a gente sabe que não é barato e não é qualquer pessoa que tem condições de pagar. Então, a Casa de Vovó Dedé e outros projetos, né, de ensino de música acabam trazendo essa oportunidade para que os alunos possam estudar esses instrumentos. E aqui na Casa de Vovó Dedé, por exemplo, a gente tem vários tipos de instrumentos. Então, você pode fazer aula de violão, violino, piano, bateria, canto coral. Então, são muitas oportunidades. Agora, a gente recentemente implantou com o objetivo de formar uma banda de música, instrumentos de sopro. Então, a gente tem também aulas de trompete, trombone, saxofone, clarinete, flauta transversal. Clarinete e flauta transversal eram instrumentos que já tinham, mas agora a gente implementou também os metais, né? Então, a gente, através desse ensino de instrumentos, a gente promove também a educação, que é o segundo ponto que eu destaquei aqui para falar. E a educação acontece de diversas formas, né? O professor, na sala de aula, ele está educando ali o aluno. Quando o aluno está na fila do lanche aqui na Casa de Vovó Dedé, ele também está trabalhando ali a educação, ele tem que respeitar a vez dele. Então, é a educação no sentido mais básico da palavra e também no sentido de absorver conhecimento sobre música, conhecimento de uma outra formação que ele está fazendo aqui na Casa de Vovó Dedé. Tá bom? E os projetos sociais também têm como objetivo o combate à fome. Eu já vi casos em diversos projetos sociais que, muitas vezes, a família é tão carente que a mãe e o pai levam a criança para o projeto social porque ela sabe que ali ela vai ter a garantia de um lanche na tarde, um almoço, muitas vezes, né? Então, o combate à fome, por incrível que pareça, a fome ainda é uma realidade. Muitas famílias, né? Principalmente nas regiões mais distantes assim, das grandes capitais, mas a gente encontra isso também nas grandes capitais do Brasil. Então, o combate à fome é uma coisa importante. Inclusive, a Casa de Vovó Dedé, recentemente também, inaugurou um projeto de formação envolvendo alimentação, né? Então, existem cursos novos aqui na Casa de Vovó Dedé que não são de música, são de alimentação. Então, você pode trabalhar se profissionalizar nessa área e dessa forma também contribuir com esse combate à fome, né? Uma outra coisa que a Casa de Vovó Dedé promove e os projetos sociais em geral promovem é a transformação. A transformação social, transformação artística, muitas vezes, né, em projetos como o Revelarte, por exemplo, você tem essa oportunidade de se transformar, né, de diversas formas. Eu também sou um exemplo disso. Eu não consigo imaginar quem eu seria hoje se eu não tivesse passado por diversos projetos sociais distintos, né, e tivesse tido toda a vivência que eu tive. Então, essa transformação que os projetos sociais promovem, muitas vezes é visível. E
às vezes, quando eu converso com os pais dos meus alunos, eu consigo perceber isso, assim, no dia a dia mesmo, assim, no intervalo entre uma aula e outra, o pai chega para mim, ou a mãe chega para mim e fala, olha, meu filho está muito bem, ele está outra pessoa em casa, depois que ele começou a fazer as aulas de música, e às vezes os pais sabem que é por conta das aulas de música. E o ambiente dos projetos sociais promove isso, né? Promove esse tipo de transformação. E acontece também a transformação profissional. Muitas vezes você entra em um projeto social, começa a fazer um curso, ali você já é direcionado para o mercado de trabalho. Antes você não tinha uma perspectiva do que é que você gostaria de ser, muitas vezes, e depois de fazer uma capacitação, um curso, um aprimoramento, você é direcionado para o mercado de trabalho, você consegue visualizar, deslumbrar outras oportunidades, você consegue perceber os caminhos que você pode seguir, né? Novas portas se abrem para você. Então, esse tipo de transformação acontece também. E aí já chega já no próximo ponto, que é a da capacitação. Você acaba se qualificando mais, né? Ou mesmo iniciando uma qualificação nova que você muitas vezes não tinha, né? Você acaba tendo essa oportunidade também de se qualificar e de ser inserido no mercado de trabalho. Eu acredito que isso é uma coisa muito importante, porque você tem uma garantia de que pode, depois que sair de um projeto social, poder trabalhar em uma área específica, muitas vezes que não tem até muita capacitação de fácil acesso dessa forma, né, é uma coisa muito importante. E a inserção no mercado de trabalho, né, que eu acabei também já inserindo aqui na fala dos pontos anteriores, você é inserido no mercado de trabalho. Então, quando eu era aluno de música, né, em projetos sociais, há alguns anos atrás, eu até percebi isso, que quando eu entrei na universidade, outros cursos, por exemplo, medicina, você não consegue exercer a profissão de médico sem ser formado, né? Um advogado também não vai conseguir. Mas, na música, por exemplo, uma coisa que eu observei, né, na minha experiência, é que, quando eu entrei na universidade, eu refleti sobre isso. Antes de ser formado, eu já trabalho com música, né? E eu atuava como? Eu já dava aulas particulares de música, e a minha formação toda foi em projetos sociais, mas eu conseguia trabalhar e fazer uma pequena renda, né, já dando aulas particulares aqui na cidade de Fortaleza, no caso. Trabalhava também tocando em eventos, então eu tocava, como o meu instrumento é violino, então a gente é muito procurado para tocar em casamentos e em homenagens, esse tipo de evento. Então eu também trabalhava dessas duas formas. E uma terceira via de trabalho que apareceu para mim, antes mesmo de entrar na universidade, foi dar aulas em projetos sociais, né? Alguns projetos sociais, principalmente os projetos que têm menos recurso, né, eles acabam contratando professores que não são formados ainda. Eu estou falando de projetos sociais bem pequenos, projetos de bairro mesmo, bem da periferia, que muitas vezes o aluno que é mais avançado acaba sendo um monitor ali e dando aula para outros alunos que estão iniciando do zero, né, com a supervisão de um professor. E aí esse aluno que se torna monitor, ele também acaba sendo remunerado, né, com alguma ajuda de custo, uma coisa do tipo. E dessa forma eu conseguia fazer um salário, né? Eu tinha meu dinheiro, então, antes mesmo de ser formado. E isso era uma oportunidade para mim e era algo que fazia me manter no meu sonho, que era trabalhar com música. Pode passar o slide, por favor? Agora eu vou falar alguns dados importantes, né? Aqui, para quem não sabe, é o mapa do estado do Ceará, e o pontinho vermelho, que está bem ali, está bem pequeno ali, não sei se vocês conseguem ver, é a cidade de Fortaleza. Então, no último censo, né, a gente contabilizou mais de 2 milhões, né, quase 2,5 milhões de pessoas aqui, e o salário mensal médio dos trabalhadores formais é de 2,7 salários mínimos, e o salário médio mensal dos trabalhadores formais também é nessa mesma base, né? Então, esses são dados do censo. Então, é uma cidade que tem muitas pessoas mesmo, é a quarta maior capital do Brasil. E como que a gente consegue atender tanta gente que precisa desses benefícios que são distribuídos, né, por projetos sociais? Então, a gente precisaria de muitos projetos sociais ou de um projeto social em uma escala muito grande, né? Então, é um dos desafios que a gente
acaba enfrentando, né? Eu, como professor de música, e principalmente os gestores de projetos sociais, eles precisam pensar muito nisso, né? E a localização, onde que o projeto é localizado, tudo isso deve ser muito bem pensado, né? Pode passar o slide, por favor? Eu trouxe essa notícia, né, que foi uma notícia também recente, de certa forma. Qual a cidade mais populosa a quarta cidade mais populosa do Brasil? Isso, do censo do IBGE, Fortaleza passa Salvador e se torna a quarta cidade mais populosa do Brasil. Capital cearense ultrapassou Salvador no ranking de cidades mais populosas. Fortaleza também é a capital com maior densidade demográfica do país. Então, é uma capital muito grande, que tem um número gigantesco assim, de pessoas. Então, a gente precisa de projetos sociais que possam impactar a vida dessas pessoas. A gente sabe que a grande maioria dessas pessoas, né, das famílias, não tem assim, as condições ideais, né, assim, de moradia, de saúde, de lazer. Então, os projetos sociais acabam sendo também mais uma opção para a grande maioria das pessoas, das famílias, né? Pode passar, por favor? Tiago, não tem. Esse dado também é super importante. Fortaleza está na lista das 50 cidades mais violentas do mundo. E é uma notícia até triste e trágica, né, que eu trago aqui. Eu não queria falar de coisas ruins, mas eu acho que é importante pincelar esse assunto também. Então, esse ranking é o que revela o ranking anual elaborado pela ONG mexicana Conselho Cidadão para a Segurança Pública e a Justiça Penal, com base em dados de 2022. Então, esse ranking ele traz uma lista, né, de diversas cidades do mundo, e a gente, infelizmente, encontra muitas capitais brasileiras, né, muitas cidades brasileiras nessa lista. Então, no ranking das 50 cidades mais violentas, a gente acaba encontrando diversas cidades. Pode passar, por favor? Então, eu trouxe aqui a lista com as cidades que são encontradas nesse ranking. Eu coloquei aqui também a posição. Então, Mossoró, no Rio Grande do Norte, fica em 11º lugar. Então, é como se fosse a cidade mais violenta do Brasil, segundo esse ranking. E essa pesquisa foi feita com base em dados, né, e principalmente os homicídios por pessoa que existem na cidade. Então, Mossoró, para quem não conhece, se eu não me engano, é a segunda cidade mais importante do lado do Rio Grande do Norte, que é um estado que fica colado com o estado do Ceará. Então, é muito próximo aqui de Fortaleza. Então, é uma cidade muito violenta. Eu trabalhei em Mossoró durante 4 anos e pude ver que realmente as pessoas percebem isso, né? E Salvador, também na Bahia, está em 19º lugar no ranking. Manaus também, Feira de Santana, na Bahia, Vitória da Conquista, na Bahia também, Natal, no Rio Grande do Norte, e, por fim, Fortaleza, Ceará. Mas a gente tem outras cidades também, Recife, Maceió e Teresina. Então, a maioria dessas cidades é do Nordeste, né? Isso é um dado preocupante. Então, os projetos sociais, uma das funções dos projetos sociais é justamente evitar que uma pessoa ociosa possa entrar no mundo do crime, digamos assim, né? Pode passar, por favor? E como o ensino de música em projetos sociais pode ajudar a mudar essa realidade, né? A música ela é muito atrativa para jovens, né? Então, quando eu era jovem, se surgisse uma oportunidade de estudar música em qualquer lugar, eu iria, porque é muito atrativo para um jovem. Então, é uma maneira de fisgar, né, esse jovem que muitas vezes ele está ocioso, às vezes ele até vive em uma comunidade de risco, né, uma comunidade onde a violência é presente. Então, projetos sociais que oferecem essa oportunidade de atuar com música ou mesmo com outras oportunidades é muito importante. Pode passar, por favor? Essa foto aqui que eu coloquei, né, tem até a legenda ali, alguns lutam com outras armas. Essa foto faz parte do projeto Favela Grafia, em 9 comunidades do Rio de Janeiro. Anderson Valentim, que é o fotógrafo, é estudante de design e fez fotos com os amigos do Morro do Turano. Então, é uma foto que representa justamente isso, né? Aqui é como se fosse representando
criminosos, né, segurando instrumentos musicais, simulando como se fossem armas, né, mas são instrumentos musicais. Então, é uma foto que impactou muita gente. Essa foto viralizou nas redes sociais, né, Instagram, Facebook, então foi muito compartilhado, inclusive internacionalmente, né, grandes figuras, grandes artistas, como Snoop Dogg e outras pessoas repostaram essa imagem, porque eles sabem da força que a música tem em trabalhar com esses jovens, né, que vivem na periferia, principalmente nessas áreas que são mais perigosas. Pode passar, por favor? Agora, falando um pouco sobre a minha trajetória com a música, em projetos sociais. Eu comecei assim, a minha trajetória mesmo em 2008, na Associação Beneficente Tancredo Neves, que é um pequeno projeto social, não existe mais, infelizmente, é um projeto que foi encerrado, e acontecia no bairro Parque Potira, na Caucaia, né? Então, eu era morador desse bairro e tive a oportunidade de iniciar meus estudos musicais nesse projeto. Esse senhor que está ali em pé na foto com o violão, né, o professor Tomé, ele é músico, produtor musical e professor de música da rede pública de Caucaia. Essas crianças que estão aqui, eu conheço vários deles, né, moravam no meu bairro. Alguns já se mudaram, outros cresceram, tiveram filhos, famílias, né? É uma foto antiga. E eu tive a oportunidade de iniciar meus estudos com o professor Tomé. Na verdade, não foi nem diretamente na Associação Beneficente Tancredo Neves, na ABTN, como a gente conhecia. Eu lembro que o Tomé, ele sempre teve essa iniciativa, muitas vezes partia dele a iniciativa de ensinar música para outros jovens. Então, ele dava aula de violão em uma igreja, que também ficava no mesmo bairro, como voluntário. Então, ele chegou para o pessoal da paróquia lá e falou: olha, eu queria fazer um projeto de ensino de violão aqui, eu tenho uns violões e tal, eu gostaria de iniciar. Então, ele começou esse projeto de forma voluntária, partindo de iniciativa dele mesmo. Ele não ganhava nem um centavo com isso, não cobrava nem um centavo também, né? Ele formou muitas pessoas lá nesse projeto e, às vezes, ele direcionava essas pessoas para estudarem outros instrumentos na ABTN, que era um local onde ele também trabalhava, né? Era um projeto social. E, nesse projeto social, tinha aula de flauta, tinha aula de violão e tinha aula também de violino, que foi o instrumento que eu escolhi depois, né? O meu primeiro instrumento foi o violão, mas depois eu estudei violino e depois decidi que queria realmente estudar violino. Pode passar, por favor. E agora, eu queria falar do professor Rafael Ribeiro, que também é professor aqui da Casa de Vovó Dedé, né? O Rafael foi também aluno do professor Tomé, e o professor Tomé sempre incentivou, né, o Rafael a estudar no violão, porque ele via nele um potencial muito grande, via nele um talento, e incentivou o estudo do Rafael, né, com o violão. E depois o Rafael também começou a estudar violino e se tornou professor de violino neste projeto social. E o Rafael foi o meu primeiro professor de violino. Às vezes, até converso hoje com ele, eu sempre agradeço ele. Rafael, se não fosse tu, hoje eu não tocaria violino, né? Então, eu tenho muita gratidão por ele ter começado a aprender violino e depois ter ensinado nesse projeto. Então, Rafael, ele é músico, regente, professor de violino e violão aqui na Casa de Vovó Dedé, né, em outros projetos também. Ele deu aula para mim lá na ABTN também, em meados de 2008 até 2010. Pode passar, por favor? Depois, né, que eu atingi um nível um pouco mais avançado, eu achei necessário buscar outros professores. Então, eu fiz aulas também em uma escola aqui da rede, se não me engano, estadual, ou talvez até seja municipal, aqui de Fortaleza, não tenho essa informação com certeza, mas era o CAIC, Maria Alves Carioca, que fica localizada na região do Bom Jardim. A região do Bom Jardim também é uma região onde tem alguns projetos sociais, e lá no CAIC, apesar de ser uma escola, né, pública, eles tinham esse projeto de ensino de música que atendia pessoas da comunidade. Então, eu fui aluno do professor Inácio, né? Professor Inácio Saldanha, que é violinista, regente, professor de violino e viola, compositor e arranjador. Então, eu fui aluno dele, e ele foi um cara que eu destaquei aqui, porque foi responsável também pelo meu ingresso na universidade, né? Ele me incentivou
E ele era músico profissional, tocava em uma orquestra profissional aqui de Fortaleza, a Orquestra Eleazar de Carvalho, e foi a primeira vez que eu assisti uma orquestra profissional, né? E eu nunca me imaginei assistindo. Antes, eu nem sabia que tinha uma orquestra aqui em Fortaleza, porque quando eu morava lá na Caucaia, eu não sabia que existia uma orquestra, né, aqui. Eu achava que era coisa que existia só lá na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, mas não, tem em Fortaleza também, tem no Brasil inteiro, né? E, e foi uma oportunidade que eu tive, né? Eu vi uma orquestra tocando pela primeira vez, então ali eu já enchi meus olhos, eu quero fazer isso também, né? E os projetos sociais me proporcionaram essa oportunidade. Então, pode passar, por favor? Depois que eu fiz aulas, né, com o professor Inácio, com o professor Rafael também, professor Tomé, eu acabei me preparando para meu ingresso na universidade, né? E eu decidi que queria fazer licenciatura em música, que era o curso que era disponível para mim aqui em Fortaleza, na época. Então, eu ingressei em 2012 na Universidade Estadual do Ceará, UES. Eu fiz o curso de licenciatura em música lá, né? E também ingressei na orquestra da universidade. Eu lembro até o meu primeiro concerto, o repertório foi Dança Húngara número 5 de Brahms, a abertura Barbeiro de Sevilha, de Rossini, e a Sinfonia 25 de Mozart. Nessa época eu não tocava tão bem, mas consegui tocar o concerto, depois de muito estudo, muito perrengue lá em casa, estudando as músicas da orquestra. Mas foi muito legal, é uma lembrança que eu nunca vou esquecer do meu primeiro concerto, né, em uma orquestra sinfônica. E, durante meu período na UES, também fiz parte do PIBID, que foi um programa muito importante, né, na minha formação como professor. O curso de música da UES é um curso de licenciatura que o objetivo principal é formar professores, né? Só que aí o PIBID ele proporciona essa vivência mais prática. Então, eu pude trabalhar em escolas, né, da rede municipal de Fortaleza, dando aulas de música, de musicalização, e eu vi a realidade desses alunos. E uma coisa que eu percebi é que muitos deles, por meio do ensino que a gente fazia no PIBID, na sala de aula, em uma escola regular, muitos desses alunos buscavam projetos sociais nos seus bairros para continuar os estudos de música, porque eles gostavam de estudar música. Então, eles chegavam para a gente, para os professores, né, que éramos bolsistas na época, e perguntavam: professor, onde que eu posso continuar depois daqui? Onde que eu posso continuar a estudar música, estudar violão, flauta, violino? Aí a gente direcionava eles justamente para os projetos sociais. Então, se não existissem esses projetos sociais, qual a opção que esses alunos teriam, né? Então, a gente acabava direcionando eles para esses outros projetos. Pode passar, por favor? E aí, em 2013, eu entrei aqui na casa de vovó Dedé, e fui aluno do professor Joselito Carvalho, né? Então, ele é violinista, regente, professor de violino e viola. É um professor que tem uma vasta experiência e que também foi fruto de um projeto de caráter social, né? Ele era aluno aqui do SESI, da Barra do Ceará. E a casa de vovó Dedé, para quem não sabe, é localizada na Barra do Ceará. E o projeto do SESI foi um projeto que formou muitos músicos de referência, né? Alguns tocam em orquestras aqui no Brasil, outros são professores, como o professor Joselito, e outros atuam até no exterior. Então, foi um projeto que acabou formando muitas pessoas, um projeto de muita importância, que a gente percebe até hoje os impactos desse projeto. Então, indiretamente, eu acabo sendo fruto desse projeto também, porque eu fui aluno do professor Joselito, que também tocava na Orquestra Eleazar de Carvalho, né? E na casa de vovó Dedé, se passar o slide, por gentileza, que a gente vai ver uma foto do... Pode passar, por favor? Do quarteto, aqui tem 5 pessoas, porque a gente estava com a participação especial da professora Regina. Mas a gente montou um quarteto de cordas aqui na casa de vovó Dedé, né, nesse período, em 2013, quando eu ingressei aqui. E foi uma oportunidade muito grande para mim. Nessa época, eu me qualifiquei como violinista, eu fazia aulas com o professor Joselito, né, e podia tocar um repertório de quarteto de cordas, que é uma coisa que eu nunca tinha visto aqui também, né, em Fortaleza. Né? A gente acabou trabalhando um repertório muito legal e a gente teve várias oportunidades com esse quarteto de cordas de se apresentar em espaços públicos, em diversos espaços, em teatros aqui, né, na cidade de Fortaleza. E aqui nesse quarteto,
A gente tem, ali na foto sou eu, no lado esquerdo, depois o professor Rafael, que, como eu falei, foi meu professor também, o professor Amauri, aqui no meio, que está tocando a viola, a professora Regina, que também é professora de contrabaixo, acústica, aqui na casa de Vovó Dedé, e a professora Anaê Vasconcelos, que atualmente é professora de cordas friccionadas na UFC, Universidade Federal do Ceará. Pode passar, por favor? Bom, e as oportunidades que eu tive, né, nesse período aqui na casa de Vovó Dedé, tocando no quarteto. Lembrando que isso foi em 2013, início de 2013, e eu fiquei mais ou menos até o final de 2015 tocando aqui nesse quarteto. Eu tive a oportunidade de profissionalização, porque eu tocava, eu era remunerado para tocar nesse quarteto de cordas, então eu era pago para estudar e me apresentar representando a casa de Vovó Dedé. Uma outra habilidade que eu acabei desenvolvendo foi a habilidade de liderança. Eu era o primeiro violinista do quarteto, então muitas das decisões quem tomava era eu, né? Mas claro que eu consultava também os outros colegas. E eu aprendi muito tocando no quarteto. É uma experiência que eu recomendo, né? Façam música em grupo com amigos, colegas. Vocês vão aprender muitas coisas. Inclusive, uma das coisas que a gente aprende é a ter responsabilidade. E quando a gente é mais jovem, a gente acaba sendo um pouco irresponsável, né? Mas no quarteto eu comecei a mudar isso. Eu tinha que ser mais responsável, eu tinha que chegar no horário, eu tinha que estudar a minha partitura, eu tinha que fazer meu trabalho com qualidade, né? Então a responsabilidade foi uma coisa que eu adquiri nesse período. O respeito também entre os demais colegas, né? A gente acabava que não concordava com a opinião de outra pessoa dentro do grupo, mas a gente acabava conversando e todo mundo chegava em um acordo em comum. A gente desenvolvia ali o respeito e o reconhecimento também, porque a partir do momento que eu passei a tocar nesse quarteto de cordas, eu passei a ser convidado para tocar em muitos outros locais, então eu me tornei uma pessoa mais reconhecida aqui na minha cidade. Pode passar, por gentileza? Uma outra coisa que a casa de Vovó Dedé me proporcionou foi a possibilidade de sonhar. Então, quando eu estava tocando no quarteto, eu me pegava imaginando coisas maiores, né? E aí, nesse momento, eu tomei uma decisão que foi muito importante para mim, que foi a decisão de sair do estado do Ceará, porque eu já tinha vivenciado muitas possibilidades aqui e eu queria vivenciar outras coisas. Pode passar, por favor? E em 2016, eu mudei para a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. O meu objetivo lá era fazer bacharelado em violino. Acabei fazendo bacharelado em violino e fiz mestrado também em música lá. E lá na Escola de Música da UFRN, eu toquei também na Filarmônica de lá, né, que é uma orquestra muito boa. Depois eu vou falar um pouco mais sobre essa experiência tocando lá. Mas sair do meu estado, da minha cidade natal, né, da minha cidade, que era Fortaleza, e mudar para a cidade de Natal, foi uma experiência muito enriquecedora para mim também, porque eu saí da casa dos meus pais, fui morar sozinho, né, morar com amigos também. Então, eu acabei desenvolvendo uma responsabilidade ainda maior. Pode passar, por favor? Falando aqui um pouco agora da Filarmônica, eu percebi lá era uma orquestra jovem, todos os músicos que tocavam lá eram alunos da universidade e muitos deles vinham de projetos sociais, né? Uma característica da Escola de Música da UFRN é que é um curso muito bom, é um curso de música, um dos melhores do Brasil, e atrai alunos das mais diferentes regiões do Brasil, né? Então, tinha alunos de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Nordeste inteiro, do Norte também, de Brasília, Minas Gerais. Tinha muitos alunos das mais diversas regiões do Brasil. Do Sul também tinha muitos alunos, inclusive de alunos de outros países. Eu tive colegas de turma que eram venezuelanos, tinha um aluno que fez depois, né, era alemão, fez um período na universidade, então tinha gente, inclusive, de outros países que estudavam com a gente. E uma coisa que eu percebi é que a grande maioria desses alunos eram provenientes de projetos sociais. Eu arriscaria dizer que 90% dos alunos vinham de projetos sociais. Os outros 10% eram alunos que tinham ou um parente que tocava música, o pai, que era músico profissional, uma mãe, ou
tinha muita condição financeira e podia pagar um professor particular. Mas a maioria dos alunos eram provenientes de projetos sociais. Era uma orquestra de nível profissional, apesar de ser uma orquestra acadêmica, né? Eu acredito que era a melhor orquestra no estado, no período que eu toquei lá, e a gente chegou a realizar, inclusive, concertos a níveis internacionais. A orquestra fez uma turnê na Alemanha, né? No período que eu estava lá, a gente viajou também para a Itália, fez uma turnê tocando em algumas cidades lá na Itália. Foi uma experiência muito enriquecedora para mim. E eu, como ex-aluno de projeto social, jamais iria me imaginar fazendo um concerto em uma sala de concerto na Europa, por exemplo. Né? E em outros projetos sociais, a gente consegue perceber que tem alunos que saem do Brasil para estudar no exterior. Vou falar um pouquinho mais sobre isso também. Pode passar, por favor? Um projeto que eu gostaria de destacar, que eu acabei colaborando também com esse projeto, né? É um projeto chamado OFC, né? Orquestra Funfec de Cordas. Funfec é a Fundação Francisca Fernandes Claudino. Fica localizado na cidade de Luiz Gomes, é uma cidade bem pequena do interior do Rio Grande do Norte, mas lá eles têm um projeto de muito sucesso, que era orientado pelo professor Leandro Oliveira, e eles formaram uma orquestra de jovens, uma orquestra de crianças, e o projeto funcionou muito bem, teve muito sucesso, a orquestra fazia apresentações em todo o Rio Grande do Norte, então é um caso de sucesso que a gente encontra fruto também de projetos sociais, né? Pode passar, por favor? Outros projetos sociais, agora bem maiores, o projeto Guri, que é um programa que atende cerca de 60 mil alunos por ano, então é muita gente. Para isso, eles precisam de 384 polos de ensino, né, distribuídos nas mais diversas regiões. E, desde sua fundação, em 1995, já atendeu cerca de 1 milhão de crianças e adolescentes. Então, é um projeto que teve gente do Projeto Guri que saiu do Brasil para estudar no exterior, que toca em orquestras profissionais, que se tornaram grandes professores de referência, né? Então, é um projeto muito importante, né? E é um projeto que é de referência também aqui no Brasil. Pode passar, por favor? Um outro projeto é o Instituto Bacarelli, que também tem essa iniciativa social, né, de atender crianças através da música. É uma iniciativa que começou há 25 anos com aulas de instrumentos de cordas apenas para 36 crianças. E hoje em dia é um projeto bem maior, que atende mais de 1.200 crianças e adolescentes a partir dos 4 anos de idade. Então, é um projeto que também tem uma orquestra profissional. Pode passar, por favor? Instituto Bacarelli. Eles têm a Orquestra Sinfônica Heliópolis, que é uma orquestra. Foi a primeira orquestra que surgiu dentro de uma favela, né? Que ela é dirigida pelo Isaac Karabichevski. O grupo foi a primeira orquestra do mundo que surgiu em uma favela. Isso é um dado muito importante, né? Porque os projetos sociais atuam principalmente nessas regiões, né? Existem muitos projetos sociais nas regiões onde tem favelas, né? Então, o Instituto Bacarelli conseguiu formar essa orquestra. Inclusive, ainda essa semana, se puder passar o slide, eles fizeram um concerto muito representativo, tocando juntamente com a banda Racionais, no The Town Festival. Né? Esse aqui foi um print que eu fiz do Instagram, do Instituto Bacarelli, que eles fizeram esse concerto, um concerto de muito sucesso, né? Tocando com uma das maiores bandas de rap do Brasil também, que é uma banda que surgiu que trata muito desses assuntos da vivência, né, nas favelas do Rio de Janeiro, principalmente. E é um momento muito importante, assim, principalmente para os músicos, né, tocarem em um festival dessa magnitude, em um projeto grande, em grande escala, né, que é como acontece no Instituto Bacarelli e também no Projeto Guri. E eu acho muito, muito importante, né, isso. Pode passar, por favor? Então, quais são os desafios que a gente encontra em projetos sociais, tanto quanto professor, como gestor ou aluno? Os desafios são atender às demandas sociais, culturais e artísticas locais, né? Porque em um projeto onde tem em um projeto social
que atende toda uma região de uma comunidade, a gente tem várias demandas, né? Então, a gente acaba precisando atender essas demandas. E como replicar os cases de sucesso? É um desafio também, porque vamos supor que você, em um projeto social X, tem uma turma de violão que consegue atender 10 alunos. Como que a gente consegue replicar isso? Vai precisar comprar mais violões, mais instrumentos, de repente contratar mais professores, né? Ampliar o número de instrumentos. Então, começa com um instrumento só, violão, depois precisa ampliar para mais instrumentos, né? Flauta doce, para atender alunos de uma idade menor. São exemplos, né? Então, a gente precisa também replicar. Isso é um desafio. Fazer a manutenção dos equipamentos e também do espaço físico, né? A manutenção é uma coisa que também é um desafio, principalmente para os gestores, né? E para os professores também. Eu, como professor de violino, muitas vezes acabo a gente precisa muitas vezes substituir corda que quebra, o cavalete do instrumento que empena, a gente precisa consertar. Então, é um desafio também fazer essa manutenção. Inclusive, da sala de aula, a gente precisa manter as coisas em ordem, né? E aí a gente entra acaba gerando mais um desafio novo, que é a captação de recursos. Muitas vezes, um projeto social precisa de muitos recursos, é muito dinheiro para manter um projeto social funcionando sem que ele pare, né? Então, precisa ter um fluxo de caixa muito bom. Apesar de não ser um projeto que visa o lucro, é difícil você ter dinheiro suficiente para manter o projeto funcionando, né? Quem vê o projeto funcionando diariamente, tendo aulas todos os dias, nem imagina o que tem por trás. Então, são muitos desafios. E aí a gente precisa de uma boa gestão e uma boa equipe pedagógica. Essa gestão precisa estar em constante aprimoramento, né? Em formação, juntamente também com a equipe pedagógica. Os professores precisam constantemente se qualificar, a gente está sempre fazendo cursos novos para atender melhor esses alunos, né? A gente acaba tendo alunos de diversos tipos, então a gente precisa saber como lidar com esses tipos com todos os tipos de alunos, né? Todos os tipos de pessoas. E um problema também que eu percebo como professor é a evasão de alunos. Às vezes, em uma determinada turma se matricula 25 alunos. No final do ano, desses 25, a gente encontra 7 alunos, 8 alunos. Então, a gente precisa renovar também, constantemente, esses alunos que estão entrando, né? É quase que um filtro. Entra muitos alunos e alguns permanecem até o final, outros acabam desistindo no meio do caminho ou procurando uma outra coisa para fazer, né? E quando o projeto começa a crescer, o projeto social passa a crescer e atingir uma escala muito maior, a gente acaba tornando o desafio ainda maior, porque agora você atende 1.000 pessoas a mais do que no ano anterior, 10.000 pessoas a mais do que no ano anterior. Acaba que o desafio fica mais difícil, né? A gente precisa de uma equipe muito mais organizada, então precisa de mais captação de dinheiro. Então, à medida que o projeto cresce, o desafio também cresce. Mas, em contrapartida, pode passar, por favor? A gente tem as oportunidades que surgem, né, dentro de projetos sociais. Então, a descoberta de talentos. Eu, como professor de violino, professor de música, de teoria musical, já descobri alguns talentos, vários, né, eu diria. São pessoas que têm uma paixão mesmo pela música e acabam demonstrando ali um verdadeiro talento, né? Eu não me considerava o aluno talentoso, eu me considerava mais esforçado do que talentoso, mas a gente consegue perceber que quando uma pessoa ela é mais talentosa, ela tem mais facilidade. E esses talentos, muitas vezes, ficam perdidos, ficam escondidos, porque não tem a oportunidade da própria pessoa descobrir que ela é um talento, né? Então, o projeto social ele acaba revelando aqui alguns talentos. E esses talentos podem participar de outros projetos, por exemplo, o projeto Revelarte, aqui da Vovó Dedé, né? Que é uma oportunidade de dar visibilidade para esses talentos. A profissionalização também, né? Muitas vezes, como eu já falei, o aluno ele ingressa em um projeto social e ele acaba depois se tornando um profissional, né, da música. Resultados positivos para além da sala de aula. É aquilo lá que eu já falei sobre as conversas que eu tenho com os pais, né? Então, na sala de aula, o aluno a gente consegue moldar o comportamento daquele aluno. E aí o pai ou a mãe desse aluno acaba percebendo também essa mudança de comportamento. Então, é algo que vai para além da sala de aula. É um impacto que, às vezes, até atinge a família, né? Às vezes,
o aluno começa a fazer aula de música, depois a irmã dele está fazendo também, depois o primo dele está fazendo também, e isso acaba impactando a família de um modo geral, né? E o impacto na vida cultural na comunidade. Da mesma forma como impacta uma família, acaba impactando a comunidade, porque essa família acaba depois impactando uma outra família, que é próxima, e depois, assim, dessa outra forma, vai seguindo, né, famílias e famílias, e atingindo um raio cada vez maior dentro da comunidade. O acesso universal e o intercâmbio sociocultural. Como eu falei aqui na Vovó Dedé, por exemplo, em outros projetos, eles não vão recusar um aluno que quer fazer aulas de música porque ele tem condições de pagar um professor particular. Naturalmente, o projeto tem como visão pessoas que não têm condições financeiras, né? Mas, vez ou outra, eventualmente, tem alunos que se matriculam ou que têm o desejo de tocar em uma orquestra ou fazer aulas de música mesmo, e acaba que tem esse intercâmbio sociocultural. Então, eu percebo muito aqui, por exemplo, quando eu vou fazer um ensaio da camerata, e aí tem um aluno que é da escola pública, que ele não tem um instrumento em casa, sentado do lado de outro aluno que é da escola particular, que ele tem o instrumento dele, tem condições, né, de comprar um instrumento e tal, e eles ficam conversando, né, as crianças conversam, e eu percebo que eles têm uma troca muito interessante, porque são vivências diferentes. Então, essa vivência, esse intercâmbio, eu acho muito positivo. E as competências socioemocionais, porque a música ela atinge também uma outra esfera, né, do ser humano, que ela não é tão visível, né, que é a questão da sensibilidade. A gente acaba se tornando mais sensível a diversos assuntos, né, e a trajetória do aluno também no espaço de ensino. Isso eu pude observar muito bem quando eu estava na escola de música da UFRN. Lá eles também têm um caráter de projeto social, né, apesar de ser uma instituição federal, eles têm projetos que atendem, projetos de extensão que atendem a comunidade. Então, tem projetos lá de musicalização, tem gente que começa na musicalização, aí depois ele vai fazer o curso técnico em música, né, que é geralmente para quem está no ensino fundamental, e aí depois ele começa a aprender um instrumento, depois do ensino fundamental dele, ele vai para o ensino médio, então ele continua fazendo esse curso técnico, e depois ele entra no curso superior de música, muitas vezes ele faz até uma pós-graduação, tudo na mesma instituição. Acaba que o aluno tem uma trajetória super completa que acompanha a vida dele inteira. E eu conheço vários exemplos de alunos que seguiram essa trajetória inteira, desde a musicalização até o estágio mais avançado, e isso acontece também em projetos sociais. Aqui na Casa de Vovó Dedé a gente tem um curso de musicalização, né, que é para crianças menorzinhas, assim. E aí depois tem o curso de flauta doce, né? O processo mais natural que eu percebo é essa transição, né, entre a musicalização e um instrumento, geralmente a flauta doce, ou o violão. E aí depois a criança ela fica com interesse em fazer aula de teoria e aprender um outro instrumento novo. Então, aprende piano, aprende violino, ou se aperfeiçoa, né, vai tocar violão em um nível mais alto, ou flauta transversal, né? E acaba que, depois daqui da Casa de Vovó Dedé, entra numa universidade, né? Então, ela segue também esse caminho até chegar em um nível mais avançado. Então, essas são apenas algumas das oportunidades que a gente encontra em projetos sociais. E eu gostaria de encerrar por aqui minha fala, né? Muito obrigado mesmo à Casa de Vovó Dedé por essa oportunidade de falar um pouco da minha vivência em projetos sociais, né? Essa é um pouco da minha visão. Gostaria de poder falar mais também, mas a gente tem um tempo aqui limitado, né? Mas eu acho que consegui passar por todos os pontos importantes. Muito obrigado.